De volta com o momento que todo mundo esperava. Segundo o repórter Léo Gomide, Atlético e Shakhtar avançam tratativas. Venda de Carlos à Ucrânia e chegada de Bernard por empréstimo. O desfecho aconteceria ainda nesta semana. Entre essa espécie de troca, vamos colocar assim, um jogador vai e o outro vem, vocês têm informação de se haveria compensação financeira, alguém voltaria um trocado para o outro time ou seria uma troca simples? E mais, Dimara, você acha que é uma boa? Na verdade, a gente falou sobre isso aqui na terça-feira, do interesse do Atlético na volta do Bernard, muito mais o interesse do Bernard em retornar ao Atlético. E, na verdade, o Bernard estava conversando lá. Ontem, o técnico dele deu uma entrevista, ele adora o Bernard, né? Perguntaram para ele, o Bernard é desfalque? Ele falou assim, o Bernard não joga. Que Bernard? Ele não joga, ou seja, não existe relacionamento. E por isso que o Bernard queria voltar, foi o que a gente falou aqui na terça-feira passada. A situação do Carlos, ele entra agora, mas o que eu pude entender, conversando com algumas pessoas depois que o Léo colocou essa notícia, foi que o Carlos seria definitivo. Definitivo. Pelo que o Felipe está me falando aqui, Felipe, e aí, por favor, o Bernard me corrija, viria nessa história só numa passar compensação. a informação, eu mesmo perguntei, mas o Felipe respondeu aqui no ponto. O Atlético, o Shakhtar daria 5 milhões além dessa troca, porque teria o Carlos em definitivo, e o salário do Bernard seria pago em sua maior parte pelo time da Ucrânia, até porque o Bernard ganha em torno de 900 mil reais. 5 milhões de quê, Felipe? De euros. Euros. E aí, então, é isso. O Carlos iria em definitivo, ou seja, esquece o Carlos. Né? Ele iria em definitivo. E para as pessoas entenderem, o Shakhtar daria esse valor não porque o Carlos vale mais do que o Bernard, mas é porque o Carlos iria em definitivo. O Bernard viria para o empréstimo de um ano. Empréstimo de um ano, retornaria. E aí, para o Shakhtar também é um negócio interessante, porque a volta do Bernard, que lá está acontecendo os problemas todos, ele retorna a um time que vai dar para ele de novo o acolhimento. Né? Se o técnico reclamou lá que ele estava chorando muito, não sei o quê, ele volta para o seu lugar, ele volta para a sua casa. A chance dele recuperar o futebol é muito grande. Será que o Carlos vai chorar lá também não, em Brasil? Não sei. Então, o Carlos também é muito novo. Agora, a questão é o seguinte, se você for imaginar uma situação dessa, imagina, vamos pegar aqui. Porque isso é muito comum no futebol brasileiro. Não, ainda mais para onde que eles estão indo, eu não vou condenar o Bernard, não. Vamos colocar aqui nós quatro aqui. Eu choraria. Você imagina, eu ir para lá para uma guerra, aqui, você é um homem de coração. Eu vejo qualquer filme, eu choro, mas aqui, você ir para uma guerra, bomba caindo no estádio. Você vai para lá de peito aberto, chega amor para dar. O estádio está todo bombardeado, cheio de buraco, você ficar tranquilo para ir lá. Agora, entendo que, claro, poderia ser um valor maior pelo Carlos, óbvio. Agora, a vinda do Bernard é excepcional. E na terça, quando a gente pegou no Troféu Guará na segunda, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Daniel na Pombo de Cima, ele até falou, não tem negociação em andamento. A única coisa que poderia, nós falamos aqui, alguns caras até vieram falar, vocês estão inventando. Não. Seria o Bernard. Então, quando a gente colocou o Bernard, era por isso, muito pelo movimento que ele estava fazendo para vir para cá. Da mesma forma que nós até comparamos a situação do G2, que é o G2 do lado de lá batendo, eu quero ir para o Brasil, é a mesma coisa que o Bernard estava fazendo. E para o Shakhtar seria bom, porque de repente passa esse momento lá do país e aí acaba, talvez depois, a volta do Bernard numa outra situação, ele vai ter que voltar. É claro que é um caso muito complexo, porque envolve questões geopolíticas, meu querido Alexandre Simões, guerras, questões humanitárias, só que vamos combinar, né? O Bernard não teve problema lá só por isso, e a insatisfação dele não se dá tanto por essa questão, não. Às vezes o cara cai por esse argumento, aí vai até no coração das pessoas, fica todo mundo com medinho de criticar. Ele não se adaptou mesmo, né? Ele teve problemas ali de apresentação. E o técnico não ajudou em nada. O Shakhtar tem 13 brasileiros, né? A guerra não foi problema para os outros, né? Um deles é artilheiro da Champions. Um deles é artilheiro da Champions. Hoje, inclusive, o Shakhtar joga contra o Bayern de Munique. Está colocando até como uma vingança dos brasileiros para cima dos alemães lá, mas acho que não vai rolar, não. Mas, Alexandre, de qualquer forma, você acha que seria um bom negócio para o Atlético? E mais, você pensa que o Bernard, em função do cartaz que tem, do potencial que possui, chegaria para ser titular absoluto no time, mesmo estando sem ritmo, sem jogar, 100 minutos de jogo há tanto tempo? Cadu, sem dúvida, eu acho que o Bernard seria titular, né? Levaria um tempo, né? Essa adaptação. Agora, a gente vai ter que ver qual Bernard vai voltar, né? Porque o Bernard saiu do Atlético campeão da Libertadores, indo para a seleção brasileira, ganhando a Copa das Confederações, né, como reserva, mas como a primeira opção mas com alegria do nas Filipão, pernas, exatamente. Né?
tomando o lugar, inclusive, do Lucas, né? Do PSG. Então, a gente percebe hoje que uma comparação do Lucas com o Bernard hoje é desigual. Então, qual Bernard vai voltar? Né? E a gente sabe que o futebol, muitas vezes, o jogador fica um ano e meio sem jogar, ele nunca mais consegue se recuperar. Então, é um grande desafio para o Bernard também. E eu acho que, por tudo que o Bernard está sofrendo na Ucrânia, né? Tem jogadores que sentem mais, tem jogadores que sentem menos. Então, por tudo que ele está vivendo, para o Bernard, quanto mais cedo sair de lá para tentar recuperar, né, a carreira dele, melhor seria. Então, para ele, sem dúvida, seria uma oportunidade de ouro. Já para o Carlos, não seria tão bom, porque ele iria enfrentar os problemas. Mas a gente não pode trabalhar de que o Bernard que vai voltar em 2015 era o Bernard de 2013, porque o futebol acontece muito, o jogador sai, quando ele volta, ele não é o mesmo. Até para esclarecer minha opinião a respeito do Bernard, eu já disse várias vezes que eu acho que o Bernard foi injustiçado em termos técnicos até. Eu acho que tecnicamente fica complicado de avaliar se ele foi bem ou mal, porque em nenhum momento ele teve sequência. É um daqueles casos estranhos que acontecem nesses times novos, ricos da Europa, que investem muito num jogador, o dinheiro que foi pago pressupõe que o jogador vai ter um mínimo de oportunidades, vai jogar para ser titular e o cara não teve chance em nenhum momento. Ah, você acompanha os jogos do campeonato ucraniano? Raramente, mas mesmo vendo ficha dos jogos, a informação, ele não entrava. Era uma coisa incrível. Então ele começou a ficar insatisfeito, o negócio começou a virar uma bola de neve, ele cometeu os seus erros sim, mas aí também o treinador foi lá e errou a mão na hora de criticar, expôs demais o atleta. Então, quer dizer, são várias pontas, é muita complexidade envolvida nesse caso e acho mesmo que ele ficou totalmente sem clima. Para o Bernard, para a carreira dele, ele tem que jogar. Um cara que atingiu o patamar até de exposição que ele ganhou, de fama, um jogador badalado, seleção brasileira, Copa do Mundo, não pode ficar tanto tempo como um reserva tão preterido, porque não é só ficar no banco, é não entrar nunca. Então, ele entrou aqui no Brasil, mas porque o Shakhtar tinha jogo de 2 em 2 dias, rodava o elenco, não estava ligando muito para o que estava acontecendo, colocava todo mundo. Mas nos jogos na Europa, ele não tem entrado hoje, fatalmente não vai jogar contra o Bayern de Munique, está machucado até, mas mesmo se não tivesse... Pois é, isso que perguntaram, ele falou que desfalque, ele não joga. Quer dizer, o nível da situação dele com o treinador é tão grave que já virou uma coisa exposta demais. Não existe, não tem. Nunca mais ele vai conseguir jogar lá. Com esse cara, nunca mais. Então esquece isso, ele está se acabando lá em todos os sentidos, porque a gente fala, ele tem problemas disciplinares. Tem. Só que ele, como não tem motivação nenhuma, isso vai aumentando. Ele vem para o Brasil, não tem vontade nenhuma de voltar. Aqui, ó, vou te fazer 3 perguntas. Deixei o mais difícil para você. 3 do Felipe Junqueira. Primeiro, você acha que o Bernard pode ter o mesmo rendimento sem o Ronaldinho? Porque todo mundo falava de uma parceria entre os dois na era Ronaldinho no Galo. Segunda pergunta, você acha que fica de bom tamanho a perda do Carlos nessas condições? Ou você acha que fica mais barato? Depois eu te faço a terceira, senão embola demais. Tá, primeiro eu acredito que pode, porque hoje, daquela lembrança que a gente tem em termos da evolução dele, ele já não depende disso mais. É claro que a gente, como você falou, não tem visto o jogador na Copa do Mundo ali... O conjunto não foi bem, então não dá para virar e falar, olha, o Bernard... Não existe isso. Ali foi um momento infeliz do Brasil, em toda a sequência. Então não dá nem para cobrar naquilo que a gente viu. Hoje ele não depende de um Ronaldinho. Hoje é pelo contrário. Outros jogadores é que ele vai poder ajudar. Ele vai ser essa referência. Quanto a perder o Carlos, ao mesmo tempo é uma situação de ocasião, é dinheiro entrando, vem o Bernard que... O foco é uma Libertadores. Vamos falar a verdade. O Bernard é mais jogador que o Carlos. Nossa, sem comparação. O Bernard, para mim, joga muito. E vai precisar desse tempo para jogar bola. Isso não tem dúvida de adaptação, de recuperar uma melhor condição, mas ele vem para ser titular. Ô, Alexandre Simões, eu falei que o Bernard é mais jogador que o Carlos. Você torceu a cara aí. Você tem dúvidas com relação a isso? A questão é a seguinte, a gente precisa comparar os momentos, né? Então, o Carlos, com 6 meses de time principal do Atlético, ele alcançou mais do que o Bernard nos primeiros 6 meses dele. O Bernard subiu mais novo, era mais franzino, mas o Bernard levou mais tempo para se firmar no time principal do Atlético do que o Carlos levou. Mas você não acha que o Carlos se tornou um cara muito mais tático, muito mais útil e menos habilidoso, e o Bernard agrega mais tecnicamente para fazer a diferença, para arrancar um drible, para desmontar uma defesa? Mas, Cadu, a questão toda que a gente precisa raciocinar é de que o Carlos é um jogador que ele atua como um homem de área, ele jogava assim na base, né? O Carlos atua pelos lados do campo,
Né? Hoje, até a terceira pergunta seria a seguinte: seria uma troca simples no time titular, na sua visão? Porque hoje o Carlos faz o lado esquerdo da linha de 3 meias no Atlético. Vai e volta o tempo todo. É exatamente a função do Bernardo. Exatamente, que tá o Michael Suel agora, né? Desde o jogo do Democrata, né? Então, assim, a gente não sabe até onde o Carlos pode chegar, né? A gente percebe que ele tem problemas de finalização, né? Mas os primeiros 6 meses do Carlos, ele jogou a Taça BH em julho, né? A final com a América. Então, quer dizer, os primeiros 6 meses do Carlos foram muito superiores aos primeiros 6 meses do Bernard. Só que o Bernard agora é um jogador que já ganhou Copa das Confederações, já jogou Copa do Mundo. Então, se a gente for pensar o que o Bernard já é hoje, é desproporcional a comparação. Mas agora, em potencial, Alexandre, o melhor de cada um, não o momento, o melhor de cada um. Aí você não acha que nesse quesito o Bernard é mais jogador? Embora seja difícil avaliar isso, porque a gente não sabe o que o Carlos pode fazer. Exatamente. Eu não consigo. Eu também eu não consigo. Mas eu acho que é mais sério ainda. O Carlos não é essa. Vamos entender uma coisa. Eu adoro o futebol do Carlos, já falei isso aqui milhares de vezes, não tiraria ele do time, enfim, tudo isso. Mas ele não é uma realidade. É um cara que você pode falar assim: este cara é um craque, é futuro e nós vamos vender ele por 12 milhões. Você não pode falar isso dele. O papo tá tão bom que a gente quase perde o break. Vamos chamar o intervalo e na volta a gente fala até um pouquinho mais desse assunto.